Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa aula de número 2 do nosso curso de Análise de Dados com Estatística Básica. Nessa aula nós vamos abordar conceitos básicos, variáveis e também escalas. Só para a gente se situar melhor, nós estamos na seção 1 desse curso, na aula de número 2. Então, como sempre, vamos apresentar quais são os objetivos de aprendizagem dessa aula. Lembrando que é muito importante que no final da aula vocês voltem para essa parte da apresentação e verifiquem se todos os tópicos foram compreendidos e se existe ainda alguma dúvida. Caso reste alguma dúvida, então é muito válido vocês olharem novamente a aula na parte em que o tópico em questão é explicado. Para essa aula nós temos 3 tópicos. O primeiro deles é entender e diferenciar uma população de uma amostra, e também compreender por que a gente faz essa separação. O segundo tópico visa diferenciar os termos parâmetro e estatística. E o terceiro tópico é entender o que é uma variável e conseguir classificar uma variável tendo como base o tipo de dado e a escala adotada. Então vamos para o nosso primeiro tópico. Qual será a diferença entre uma população e uma amostra? Para começar, uma população nós temos que ter em mente em que ela é o conjunto de todos os elementos possíveis quando nós estamos falando de alguma coisa. Se vocês tivessem que memorizar uma palavra que resume tudo o que é uma população, essa palavra seria todo. Por quê? Novamente, a população é o conjunto de todos os elementos possíveis, ou em outras palavras, todos os resultados. Quando a gente fala de uma população, a gente abrange todo mundo. Por exemplo, quando eu me refiro à população do Brasil, eu me refiro a todo mundo que mora no Brasil. Eu não estou deixando ninguém de lado. Não importa em qual cidade essa pessoa mora, em qual estado essa pessoa mora, essa pessoa está sendo considerada como uma população. Essa pessoa está sendo considerada como parte da população. Em resumo, é o todo. Só de uma maneira mais formal, então, como será que alguns autores definem o termo população? Vamos para o primeiro, Tibone. Conjunto da totalidade de indivíduos que apresentam uma característica em comum, cujo comportamento se quer analisar, inferir. Vamos para o segundo. Coleção de todos os resultados, respostas, medições ou contagens que são de interesse. Vamos para a terceira definição, conjunto de todos os elementos ou resultados sob investigação. Vamos agora para a última definição, todos os indivíduos ou a todos os objetos do grupo em que estamos interessados. Prestem atenção que aqui na apresentação a gente deixou em negrito uma palavra fundamental quando a gente se refere a uma população, todo. Então não tem dúvida, falamos de população, estamos falando do conjunto do todo, ou seja, todo mundo, todos os objetos, todos os resultados, todas as medições, tudo. E vale lembrar que qualquer medida que descreve uma população é chamada de parâmetro. Então, uma população possui medidas ou características, e essas medidas, essas características são chamadas de parâmetro. Por outro lado, o que é uma amostra? Se a população é o todo, a amostra é uma parte do todo, ou seja, é um conjunto, é uma parte, é um subconjunto. Como essa imagem aqui está sendo apresentada, lembre-se que a população é todo mundo. A amostra não, é parte do todo, ou seja, nesse caso, somente essas 4 pessoas que estão circuladas em vermelho. Agora, vamos ver algumas definições mais formais do que é uma amostra. Primeira delas, subconjunto da população, ou seja, é um conjunto de elementos extraídos da população. Segunda definição, subgrupo de uma população. Terceira definição, qualquer subconjunto da população. Quarta definição, um conjunto de elementos extraídos da população. E quinta definição, uma parte da população que é selecionada para o estudo, pois a população inteira é muito grande para ser analisada. Então, vocês devem lembrar que quando a gente comentou sobre população, o termo em negrito que estava marcado era todo. Nesse caso, o que a gente deixou marcado é subconjunto, conjunto e parte. Então, de maneira bem simples, a população é o todo, a amostra é um subconjunto da população. E qualquer medida que descreve uma amostra a gente chama de estatística. Então, uma população possui parâmetros e uma amostra possui estatística, sendo que parâmetros e estatísticas são medidas que nos auxiliam para descrever
população e amostra. Vamos então para um rápido exemplo do que seria uma população e do que seria uma amostra. Imaginem o seguinte: renda mensal de todos os assalariados da cidade de São Paulo. Isso é uma população, porque eu estou falando sobre todo mundo. Nesse caso, todos os assalariados da cidade de São Paulo. Agora, se eu me refiro à renda mensal de 5.000 assalariados da cidade de São Paulo, eu estou me referindo a uma parte do conjunto, certo? Então, nesse caso, é uma amostra. Qual é o todo nesse caso? Nesse caso, o conjunto de todos os elementos é o conjunto de todos os assalariados da cidade de São Paulo. E nesse exemplo, o subconjunto é constituído por 5.000 assalariados da cidade de São Paulo. Ou seja, a população é todo mundo e a amostra é parte de todo mundo. Lembrando que a renda mensal, no caso da população, a gente chama de parâmetro, e a renda mensal, no caso da amostra, a gente chama de estatística, pois, em ambos os casos, a renda mensal descreve a população e a amostra, porém possuem nomes diferentes. Então, resumindo de maneira bem simples, a população é o todo, a amostra é uma parte do todo. Aí vocês devem estar se perguntando, por que então a gente usa amostras ao invés de se usar a população? E Tibboni nos dá 4 motivos pelos quais uma amostra é vantajosa se comparada com a população. O primeiro deles é que é muito mais barato se você vai estudar parte do todo. Imagina só fazer uma pesquisa com todos os brasileiros. É inviável financeiramente você entrevistar toda a população. O segundo motivo que torna a utilização de uma amostra interessante é porque ela é mais rápida. Então, utiliza-se menos tempo para se entrevistar ou se analisar uma amostra do que se a gente fosse entrevistar ou analisar uma população inteira. Um terceiro motivo é que quando a gente fala sobre pesquisas, alguns erros acontecem, sendo que quanto maior for o número de elementos, maior é a chance de nós termos erros. Assim, ao utilizar uma amostra, a gente diminui o número de erros em tese. E por fim, o nosso quarto motivo se refere à maior facilidade de lidar com dados em menor escala. Então, nós vimos que a amostra se refere a uma parte do todo, sendo esse todo a população, e nós temos algumas vantagens em se utilizar uma amostra ao invés de se utilizar a população. E agora nós vamos falar de variáveis. Antes de qualquer coisa, o que vem a ser uma variável? Bom, segundo esse autor que está mostrado na apresentação, variável é uma característica da amostra ou da população analisada. Bem simples. Então, ao analisar uma amostra ou uma população, nós temos características que descrevem essa amostra ou essa população. Essa característica é uma variável. Bom, o termo variável ele é bem genérico, como vocês viram. Ele se refere a uma característica da população ou da amostra. Tendo isso em mente, a gente pode classificar uma variável usando como base o tipo de dado relacionado a essa variável. Quando a gente classifica uma variável em função do dado, a gente tem duas possibilidades: ter uma variável quantitativa ou ter uma variável qualitativa. Essa diferenciação é bem simples. Se nós estamos falando de algo que é numérico, ou seja, expresso por números, então se trata de uma variável quantitativa. Se, por outro lado, nós estamos falando de uma variável cujos dados não são medidas numéricas, nós estamos falando de variáveis qualitativas. Então, em resumo, se essa variável que expressa uma qualidade, uma característica, for expressa por palavras, ela é qualitativa. Por outro lado, se ela for expressa em números, ela é quantitativa. Porém, esses dois grupos que nós vimos, qualitativas e quantitativas, ainda podem ser divididos mais uma vez. Lembrando que as variáveis qualitativas descrevem uma característica por meio de palavras, ou seja, por meio de medidas não numéricas. Por sua vez, as variáveis qualitativas podem ser divididas em nominais ou ordinais. A diferença entre elas é a existência ou não de uma ordem entre os valores possíveis. As variáveis qualitativas podem ser divididas em dois grupos, nominal e ordinal. Vamos começar explicando a variável qualitativa ordinal. Como o próprio nome sugere, existe uma ordem nas variáveis qualitativas ordinais. Por exemplo, imaginem uma variável chamada grau de instrução. Essa variável recebe dados sobre a forma de palavras. Por exemplo, ensino fundamental completo, ensino médio completo, ensino superior completo,
pós-graduação e assim sucessivamente. Observem que, nesse caso, existe uma ordem possível. Por exemplo, uma ordem que vá desde o menor nível de grau de instrução até o maior nível de grau de instrução, ou seja, existe uma ordenação possível dos dados. As variáveis qualitativas nominais não possuem essa característica. Por exemplo, imaginem a variável cidade de nascimento. Nós podemos ter São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá, Florianópolis e muitas outras. Agora pensem, é possível eu fazer uma ordem com cidades de nascimento? A resposta é não. Não há nenhum parâmetro que eu possa utilizar para ordenar essas variáveis, sendo que o nome é cidade de nascimento. Vamos voltar ao exemplo anterior. Com grau de instrução, a gente consegue ordenar essas palavras. Por exemplo, indo da palavra que possui um menor nível de instrução até uma palavra que possui um maior nível de instrução. Então, se existe ordenação na variável qualitativa, estamos diante de uma variável ordinal. Por sua vez, se não há ordenação na variável qualitativa, estamos diante de uma variável nominal. De maneira análoga, as variáveis quantitativas também podem ser divididas em dois grupos, discreta e contínua. Para entender a diferença entre esses dois grupos, vamos começar pela variável quantitativa contínua. Como o próprio nome diz, se trata de números contínuos, ou seja, que assumem valores decimais. Por exemplo, altura. A altura eu posso ter 1,70, 1,71, 1,72. Essa característica de assumir valores decimais nós só encontramos nas variáveis quantitativas contínuas. Por outro lado, a variável quantitativa discreta não assume valores decimais, apenas valores inteiros. Por exemplo, número de filhos. Eu só vou ter 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Eu nunca terei 2,5 filhos, certo? Então, como a variável número de filhos não assume valores decimais, ela é considerada uma variável quantitativa discreta. Então, se a variável quantitativa possui valores inteiros, ela é discreta. Por outro lado, se ela possui valores decimais, ela é contínua. Bom, mas nós também podemos classificar uma variável usando como base a escala adotada. Lembrando que o que nós acabamos de ver foi a classificação das variáveis de acordo com o tipo de dado que a variável recebe. Agora nós vamos ver como classificar uma variável pela escala adotada pelos dados. E aí nós temos 4 possibilidades. Nós temos a escala nominal, ordinal, intervalar e razão. Vocês devem estar pensando, nominal e ordinal, nós já acabamos de ver esse nome. E será que existe alguma semelhança? Existe, como nós vamos ver agora. As escalas nominais são apenas de números qualitativos. Por quê? Não é possível fazer nenhuma conta na escala nominal. Eu não consigo somar, eu não consigo dividir, eu não consigo multiplicar, eu não consigo fazer nada no que se refere a contas. Alguns exemplos. Sexo de um indivíduo. Feminino ou masculino. Eu não consigo somar feminino com masculino, eu não consigo dividir feminino por masculino, se trata apenas de um rótulo. Outro exemplo, refrigerantes, Coca-Cola, Guaraná ou Pepsi. Estamos diante de dados qualitativos, não sendo possível fazer nenhuma conta. Um outro exemplo, país de origem, Brasil, Alemanha, Inglaterra ou China. Eu não consigo ordenar esses países somente tendo como uma variável o país de origem. Cor de um veículo, preto, branco, azul ou cinza. Não consigo fazer nenhuma conta. Um último exemplo, destino de um voo de avião, que pode ser Europa, América do Sul ou África. Certo? São apenas nomes, rótulos ou até mesmo qualidades. Lembrando que na escala nominal a gente só consegue dizer se um resultado é igual ou diferente do outro. Por exemplo, eu consigo dizer que feminino é diferente de masculino. Ou eu consigo dizer que Brasil é igual a Brasil. A próxima escala é a ordinal. Essa escala já pode assumir valores não numéricos ou valores numéricos. E além disso, a gente consegue ordenar os dados, mas a gente não consegue falar quanto a mais ou quanto a menos um resultado tem em relação ao outro. Por exemplo, a classificação de um produto em uma pesquisa pode ser bom, regular ou ruim. Eu consigo ordenar esses valores de uma escala que vai da melhor avaliação até a pior avaliação, nesse caso bom, regular ou ruim. Mas eu não consigo dizer qual é a diferença entre eles em termos numéricos. Eu não consigo fazer bom menos regular ou regular menos ruim, eu somente consigo ordenar.
Um exemplo muito comum usado em pesquisas é a concordância com uma frase. Então, geralmente, eles te dão uma frase e perguntam em qual grau você concorda com ela. Vamos usar como exemplo que as respostas possíveis são concordo, neutro ou discordo. Eu consigo ordenar essas possibilidades de resultados, mas eu não posso fazer nenhuma diferença entre elas. Outro exemplo, classe socioeconômica. Pode ser alta, média ou baixa. Eu consigo ordenar esses dados, mas eu não consigo dizer qual é a diferença numérica entre elas. Na escala ordinal, então, a gente consegue dizer se um resultado é igual ou diferente a outro resultado e também a gente consegue dizer se um resultado é maior ou menor do que outro resultado. A próxima escala é a intervalar. A escala intervalar já é restrita aos valores quantitativos, ou seja, a valores que são expressos por números. Nessa escala, nós temos a possibilidade do zero. Porém, quando o zero aparece, ele não é um zero inerente. O que é um zero inerente? Um zero inerente representa a falta de uma característica. Pensem o seguinte, temperatura. Eu posso ter 20 graus Celsius, menos 10 graus Celsius ou até mesmo 0 graus Celsius. O que significa o 0 grau? Não significa que nesse resultado não há temperatura. Muito pelo contrário, existe essa temperatura, mas é convencional chamá-la de 0 grau. Nessa escala, o que a gente consegue fazer é dizer se um resultado é igual ou diferente a outro resultado, se um resultado é maior ou menor do que um outro resultado, e, por fim, quanto maior ou quanto menor um resultado é em relação ao outro. E a última escala é a chamada razão e também é restrita a dados quantitativos numéricos. Aqui, diferente da escala intervalar, um zero sim significa um zero inerente. Ou seja, se eu meço alguma coisa que tem 0 centímetros, esse zero representa a ausência da variável, ou seja, a variável altura. Com a escala razão, a gente consegue fazer contas. Eu consigo dividir um pelo outro, eu consigo expressar um resultado em função de um múltiplo. Vamos para alguns exemplos. A altura de um indivíduo. Se eu tenho um indivíduo que mede 1,70 e um indivíduo que mede 1,60, eu consigo dizer se essas medidas são iguais ou diferentes. Eu consigo dizer se uma medida é maior do que a outra. Eu consigo dizer quanto uma medida é maior do que a outra e eu consigo fazer uma razão entre elas, ou seja, qual é a porcentagem que uma é maior do que a outra. De uma maneira bem simples, se todos os cálculos são possíveis de serem feitos, estamos diante de uma escala razão. Bom, o estudo das escalas pode ser um pouco confuso no começo, mas essa tabela aqui que eu peguei do livro do Larson e do Farber nos ajuda a entender muito bem. Nós temos então 4 possibilidades: categorizar os dados, ordenar os dados, subtrair valores e determinar o múltiplo. Percebam que conforme a gente vai mudando de escala, uma classe dessa é liberada. Por exemplo, olhem só, quando nós falamos de categorizar os dados, a gente consegue categorizar com todas as escalas. Por quê? Cada resultado é uma categoria. Quando a gente move para a próxima coluna, ordenar os dados, nós temos um não e os outros 3 continuam como sim. Porque na escala nominal a gente não consegue ordenar os dados. Quando a gente move para a próxima coluna, subtrair valores, a gente acrescenta um outro não, porque na escala ordinal a gente não consegue subtrair valores. E por fim, quando a gente vai para a última coluna, determinar o múltiplo, nós temos apenas um sim, a escala razão. Então, sempre que vocês tiverem dúvidas sobre qual tipo de escala vocês estão lidando, lembrem-se dessa tabela e vão marcando quais são as possibilidades, começando sempre pelo nível mais baixo, categorizar os dados, indo até o nível mais alto, determinar o múltiplo. Bom, vimos muita coisa já nessa aula. Vamos fazer um resumo, então, de tudo que nós aprendemos? Vamos começar pela aula passada. Nós estudamos a origem, algumas definições de estatística, vimos algumas aplicações da estatística e vimos que a estatística pode ser dividida em 2 ramos. Então, nós vimos que a origem está relacionada com o Império Romano e a Babilônia. Definições existem várias sobre estatística, mas todas elas têm algo em comum, que é a coleta, a organização, a análise e a interpretação de dados. Vimos também que a estatística é possível de ser aplicada em várias áreas do conhecimento, não sendo restrita a apenas uma ou outra. E por fim, nós vimos que a estatística pode ser separada em 2 grandes ramos: a descritiva, que tem como objetivo descrever dados, e a inferencial, que tem como objetivo chegar a conclusões sobre uma população utilizando-se uma amostra. Na aula de hoje, nós vimos a diferença de população e amostra, depois nós vimos a definição de uma variável
e depois nós vimos como classificar uma variável de acordo com o tipo do dado e de acordo com o tipo de escala adotada. E de maneira bem simples, a população se refere ao todo e a amostra se refere à parte do todo. Uma variável pode ser entendida como uma característica estudada de uma população ou de uma amostra, sendo que essa variável, quando é classificada de acordo com o tipo de dado, pode ser qualitativa, quando é expressa em palavras, ou quantitativa, quando é expressa em números. E se a gente for classificar a variável de acordo com o tipo de escala, nós temos 4 possibilidades: nominal, ordinal, intervalar e razão. Lembrando que a nominal abrange apenas dados qualitativos, a ordinal abrange dados qualitativos e quantitativos, e a escala intervalar e a escala razão abrangem apenas dados quantitativos. Bom, pessoal, essa aula é bem densa. No começo... Bom, pessoal, essa aula foi bem densa e com muitos conceitos. Muitas pessoas não gostam muito de teoria, mas aqui vai a dica. Esses conceitos são muito úteis, porque lá na frente, quando a gente estiver na parte prática, é necessário saber a diferença de algumas coisas para então decidir que conta ou que fórmula utilizar. Um exemplo, quando a gente for ver desvio padrão, se a gente for calcular o desvio padrão de uma população, a gente usa uma fórmula. Se a gente for calcular o desvio padrão de uma amostra, a gente usa uma outra fórmula. Então, naquele momento da aula, será necessário saber a diferença entre uma população e uma amostra. Um outro exemplo é a importância de se saber diferenciar tipos de escala, pois em alguns cálculos, como correlação entre duas variáveis, é necessário entender qual é a escala das variáveis para então adotar algum método para se calcular a correlação. Bom, pessoal, essa aula chegou ao fim. Novamente aqui está a lista das referências bibliográficas que foram utilizadas, bem como as capas dos livros, caso alguém queira procurá-los em uma livraria ou até mesmo em algum site que venda eles online. Até mais, pessoal. Vejo vocês na próxima aula.